Aqui em Bula Régia, as casas são construídas, sua maior parte, no subsolo, para proteção contra o calor e também no inverno contra o frio. Então a gente está em uma dessas casas de visitação, a gente consegue ver o mosaico no chão, né, com os pisos das casas romanas. Claro, uma casa da aristocracia. Né? Os pisos com os mosaicos, esse ainda está no local. Muitos pisos são retirados e levados, foram retirados e levados para os museus, como o Museu do Bardo, por exemplo. A gente vê esse jardim interno com colunas coríntias. Então veja ali a abertura para fora, né? Os cômodos aqui todos ao redor desse jardim interno, como é comum. A gente vê aqui, ó, mosaico também nesse cômodo. É fascinante, né? E esse lugar de uma espécie de caverna, né, um porão da casa, mas que não é como a gente entende o porão, é um lugar interessante para a gente falar do porão, ou no caso específico da caverna, aonde Ulisses está no início da Odisseia. Então, quando a Odisseia começa, Ulisses está afastado de sua casa há 20 anos. 10 anos da Guerra de Troia e mais 10 que ele está para chegar em casa. E esse aprisionamento é causado por uma paixão da Calipso. Calipso, que uma das traduções também é ocultamento, caverna, esconderijo, gruta. A Odisseia diz que Ulisses está na gruta de Calipso, que traz duas interpretações. Uma desse ocultamento e outra de uma relação sexual. Ele está preso porque ela está apaixonada e ele é amante da Calipso. E ele está preso justamente por essa paixão, mas Calipso está violando uma ordem divina. Essa ordem divina tem a ver com o destino. O destino de Ulisses é voltar para casa. A missão de Ulisses é retornar para o seu reino, reencontrar Penélope e reencontrar seu filho. Então Calipso está violando essa ordem justamente por uma paixão por ele, que não é correspondida, porque Ulisses quer voltar para casa. Ele quer retornar para Penélope, mas ele não pode fazer, porque ele está numa ilha, essa caverna fica numa ilha, e ele não tem recursos para sair de lá. E aí acontece a intervenção divina. Atena, a deusa Atena, para os romanos Minerva, ela vai pedir ajuda para o seu pai, para o pai Zeus, para os romanos Júpiter, para que ele, de fato, permita que Ulisses volte para casa, como eu falei, o seu destino. Então, ela intervém, Ulisses, ou melhor, Zeus envia o seu mensageiro, Hermes, até Calipso, e Calipso diz, ou melhor, corrigindo, Calipso ouve de Hermes para libertar Ulisses, que ele tem que voltar para casa. Calipso, de novo aqui, mais um fundo da casa, uma outra casa, com essa parte do subsolo. E então Calipso, ao ouvir essa ordem de Zeus, ela não ousa desafiar Zeus superpoderoso, mas ela ousa tentar seduzir Ulisses para que ele escolha ficar com ela. E vejam que essa passagem é fundamental, porque essa passagem traz uma mensagem importante na viagem da vida, que a Odisseia é metáfora. O que acontece? Calipso tenta seduzir Ulisses a ficar com ela, dando-lhe a imortalidade. Então ela diz que se ele voltar para Penélope, ele vai reencontrar uma mulher 20 anos envelhecida. Não vai encontrar a Penélope da juventude. Não vai encontrar a Penélope com a beleza da juventude. Vai encontrar uma mulher 20 anos depois. Mas que se ele escolher ficar com ela, Calipso,
que é uma divindade, é uma ninfa, é uma divindade imortal, ele vai ter sempre a mulher bela, a juventude, a beleza da juventude eterna. Então Calypso, que não pode desobedecer Zeus, faz essa jogada de sedução pela imortalidade. E aí vem o que eu falei, de uma certa mensagem principal dessa metáfora da Odisseia como metáfora da vida, né? O que Ulisses diz? Qual é a resposta de Ulisses para essa proposta que talvez a gente pense como sendo tentadora? Que tal, né? A imortalidade. Ulisses não cai nessa. Ele vai dizer para ela que prefere envelhecer ao lado de Penélope do que viver a eternidade ao lado da ninfa Calypso. Ele prefere, e esse é um ponto crucial, ele prefere a vida humana do que a vida dos deuses, porque o destino humano é a finitude. E viver a finitude, viver com a finitude, é de fato viver como ser humano. Desejar a imortalidade é uma desmedida, é uma espécie de pecado nessa concepção que a gente está discutindo. É um erro. E esse erro de desejar a imortalidade, Ulisses, nesse capítulo, já é um Ulisses transformado pela Odisseia. Ele aprende isso durante a sua viagem. Ele aprende que desejar a imortalidade, ou seja, desejar aquilo que é próprio dos deuses, é uma desmedida. No termo grego, é uma híbris, ou no termo que depois a gente passa a usar no mundo cristão, uma espécie de pecado. Então esse Ulisses que ouve essa proposta, nega a proposta porque ele sabe que viver como um ser humano é viver com finitude. E aí fica uma pergunta excelente para a gente fazer. Você já aprendeu isso? Já aprendeu a viver com a finitude? Difícil, né? Se fosse fácil, não seria filosofia.